Dando continuidade, né, nós criamos a planilha óbito 2 a partir da planilha base 2, pegamos todos os que tinham evolução óbito por Covid e nós selecionamos cinco campos. Então ficou aqui óbito 2, com 6.633 observações e 5 variáveis. Quando eu clico aqui, eu vejo essas 5 variáveis. Agora, eu vou começar a preparar para eu poder fazer a contagem dos casos. Então, eu vou criar na minha planilha óbito 2, eu vou criar um campo, né? Não é nenhum desses que já faz parte dessa planilha, mas eu vou criar um campo aqui, o nome caso, e esse campo ele vai receber, vou colocar a seta, né, o menor com o hífen, vai receber 1, né? Esse valor 1 aqui, ele vai aparecer em cada linha, porque quando eu contar os casos, ele vai somando de 1 em 1 e vai me dar o total. Então, eu vou lembrando aqui que eu tenho óbito 2, que ele está aqui com as 5 colunas. Quando eu rodar esse comando aqui, ele vai criar mais uma coluna, que é a coluna caso, e que está aqui 1, todos recebem 1. E agora eu vou utilizar essas duas bibliotecas aqui. Plier e dplyr, porque elas é que vão ter os comandos sum, summarize, né, e outros comandos. Então, se você ainda não tem instalado, se você já rodou alguma vez ela, você não precisa, mas se você não tem instalado, você vai lá em Tools, instalar o pacote, vai colocar esse nome, Plier, instalar, e depois esse dplyr. E depois que você fizer essa instalação, você vai clicar aqui neles e vai rodar. Vai rodar os pacotes para ele abrir. Então, ele já mostra aqui na parte de baixo quais são os comandos que esse pacote ele tem, né? Nem todos a gente ainda aprendeu ainda. A gente vai usar o summarize. Então, a gente vai pegar, vou pegar aqui um comando que a gente viu, uma linha que a gente viu em aula, tá? Vou copiar aqui, vou colar aqui. Esse nome aqui, dados caso dia, é o nome do novo banco. Então, você vai criar o nome que você quiser, tá? Eu, no caso aqui, eu vou estar fazendo um campo de faixa etária por sexo, né? Lembrando que isso aqui são os óbitos, né? Que eu botei o que é óbito por Covid. Então, eu posso botar aqui o nome do campo, óbito, idade, sexo. Esse vai ser o nome. Então, aqui é livre para o nome que você quiser. Esse ddplyr é o comando, isso daqui você não muda. Aqui, ao invés de casos, é o nome do nosso banco. A gente vai estar pegando de onde? A gente vai estar pegando de óbito 2. Então, aqui eu vou escrever óbito 2. O que eu vou querer aqui dos campos? Eu vou querer idade e sexo. Então, eu vou copiar aqui do nome dos campos aqui, ó, para não ter erro. Faixa etária, vou copiar aqui. Então, aqui no lugar onde está município, eu vou colocar faixa etária. No local onde está data de notificação, vou botar sexo. Então, aqui, eu já estou falando que nessa minha tabela óbito, idade e sexo, eu quero que ele retire da tabela óbito 2
a faixa etária, o sexo, sumarize, né? Faça um consolidado. Isso daqui a gente também não muda, esse nome continua assim. E aqui eu vou estar falando que eu quero que ele crie uma nova coluna, que seria número de casos, e que eu faça aqui um somatório. Como eu dei o nome aqui caso, eu vou botar aqui caso, tá? E vou aqui rodar. Ele, que ele fez aqui? Ele criou essa planilha aqui, óbito, idade, sexo. Óbito, idade, sexo. Ele tem um número de observações e tem 3 variáveis. Que 3 variáveis são essas? Faixa etária, sexo e N casos, que seria o número de casos. Então, se eu for olhar aqui, ele pegou aquela minha tabela e consolidou aqui, por faixa etária e por sexo, o total de casos, que seriam os óbitos. Então, a gente aqui tem uma ideia dos óbitos por sexo e faixa etária dessa planilha. Para a gente fazer novamente um novo aqui, eu vou copiar, né? E vou fazer um novo aqui. Eu vou querer agora óbito, município por município por data do óbito. Por data do óbito. Então eu vou pegar na planilha óbito 2, que é essa daqui, ó, óbito 2, e vou colocar aqui o que eu quero. Eu quero município. Então aqui, minha primeira coluna vai ser município. E vou colocar data do óbito. Eu vou colocar aqui data do óbito. E vai ser a mesma situação. E nós vamos aqui rodar. Rodou. Ele criou aqui um óbito munidata. E está criando ainda, né? Porque como são mais municípios, são mais datas de óbito, ele é uma planilha que vai ficar maior. Ó. Terminou de criar. Se eu for aqui óbito munidata e clicar, ele colocou aqui pelo município e pela data do óbito o quantitativo de casos, tá? Então, nós ficamos por aqui. No próximo vídeo a gente